esse universo, não só do design de produto, mais especificamente sobre design de imobiliário, que é o que eles fazem, mas aí a gente, enfim, né, vai estendendo a conversa. É isso, então estão aqui os meus convidados. Eu fiz uma apresentação para a gente pontuar a conversa, mas vocês podem interromper a hora que quiserem. E é isso. Aí você entra no meinho, assim, é isso? A professorinha mesmo? Vamos lá. Então é isso, boa tarde, meninos. Eu falei para eles, eu fiz uma seleção das imagens dos trabalhos de vocês que eu gosto. E não sei se vou ser aprovada, mas enfim, tá aqui. E aí, como a gente tem feito, nós fizemos já a mesa redonda das cozinhas, né? Projetos de cozinhas, das porcelanas, fizemos, enfim, os toques. Eu, para ser justa, vou na ordem alfabética. Né? Então, quem nasceu primeiro não importa, quem é mais novinho não importa. É isso, ordem alfabética. Eu quero começar mostrando o trabalho do Diogo. Cadê o negocinho de cara? Bom, primeiro aqui o convite, né? Que vocês devem ter visto, devem ter recebido. Esse é o nosso top de hoje. E aí, então, vamos começar a provocar as reflexões aqui, que tem muita coisa para falar, né? Falar sobre o contemporâneo e esse tema central da DW, que é mãos e máquinas, né? Então, é sobre isso que eu quero conversar, porque a gente tem aqui duas vertentes, uma mais para a mão, outra mais para a máquina, e aí, como é que é, né? Então, Diogo, conta um pouquinho da tua trajetória, começou na Alemanha, blá, blá, blá. Conta pra gente resumidamente, para o pessoal saber com quem, né, nós estamos falando. Olá, primeiramente, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite, Silvia. É um prazer estar aqui, falar um pouco de design e aprender. Interessante. Alô? Oi. Pronto, interessante é a troca. Eu comecei a minha trajetória em mais ou menos 2020 ali. Eu venho de uma base de fotógrafo, sou fotógrafo, fui fotógrafo profissional. A gente nunca, fotógrafo a gente nunca mais deixa de ser, né? E aí migrei pro design, estava morando na Alemanha, um país da precisão, da tecnologia. Eles são muito bons com metal, com corte, dobra, e a própria arquitetura da Alemanha me impressionou muito, achei muito interessante. Venho dessa migração fotografando essa arquitetura alemã, estudando o movimento Bauhaus, estudando o design alemão. Eu fui tirando as minhas próprias conclusões, um pouco mais tropicais, tirando esses fragmentos, e fui construindo esses produtos para a gente, pensando que tivesse uma produção interessante, que fosse sustentável, que fosse fácil de se produzir e algo que encaixasse dentro do mercado doméstico deles, no sentido de que eu pudesse ser independente, criar peças que fossem fáceis de se produzir, fáceis de se transportar, então, pela Europa inteira. Esse foi o meu começo ali. E assim a gente foi desenvolvendo. E aí você participou de umas feiras, que você me contou, umas feiras. Perfeito. Ali no começo, como eu estava nessa migração, tem um trabalho bastante ótimo, comecei a trabalhar, me inscrevi para alguns prêmios. Lá existem muitas feiras menores de fomento de design independente, e ali comecei a girar esse circuito em outros países, Suíça, Áustria. E foi muito interessante essa troca e entender esse contato direto com o público, né? Para moldar melhor o nosso produto, e esse contato é muito valioso, né? Direto, assim. E foi muito interessante para ir ganhando confiança e corpo no design que eu estava desenvolvendo. E você tem essa... a gente, acho que é evidente para quem olha, né? Que tem, claro, uma expertise ali. Tem desenho, uma linguagem estética, mas tem uma expertise na fabricação. Né? Você pensou muito nessa coisa de escalar, né? De poder escalar, repetir, coisa que alguns designers não pensam, ou, enfim, se propõem a fazer uma série limitada, um pouco mais manual. No seu caso, repetitividade é um dos elementos, né? Sim, é um dos elementos, inclusive buscando uma simplicidade e uma redução não só no produto, mas também nessa produção. Menos solda, menos parafuso, que os produtos sejam mais fáceis de se produzir, e isso acaba carregando menos horas para se produzir, então o valor...
o valor fica diferente, né? A gente vai conseguindo reduzir e trazendo atenção para outros detalhes. A questão é que você precisa de uma precisão, como é um produto, vamos assim dizer, simples, ele precisa ser muito bem acabado. Então, os detalhes é onde está a vida desse produto, né? Ele não pode ter erros, a superfície tem que ser perfeita, e é ali que é a nossa busca em encontrar fornecedores para isso, né? Para que o produto tenha essa alma. Tem um caráter muito é uma filosofia de desenho industrial mesmo, né? De repetir, de melhorar o processo e de, enfim, apurando, né? Cada vez mais. Até para poder crescer a coleção, né? Porque a gente percebe, acho que tem um outro eu intercalei, fiz um pouco outro, mas eu acho que tem uma outra aqui, mas, né, que mostra também essa coisa, né, da expertise fabril, né? Preservando essa linguagem que você tem, mas com uma plasticidade, né, que dá para reproduzir. Perfeito. A ideia aqui é que os elementos, se você pensar, eles são simples, são chapas. A chaparia e o processo para você chegar nesse produto são duas técnicas, é o corte a laser e a dobra. No caso de cá, eu estou buscando um pouco explorar mais a parte industrial, tentar trazer para o uso doméstico técnicas como o jateamento de granalha, que é algo que você faz para grandes estruturas e de repente a gente eu estou conseguindo trazer isso para um produto mais doméstico, e eu acho muito interessante essa transição, né? Porque é algo que está num universo que de repente ele começa a vir mais para o nosso lado, para produtos que tenham essa finalidade, né? Eu acho que esse é o grande pulo do gato também do design independente, né? De você explorar uma linguagem que ela não é essencialmente comercial, né? Ela não é, enfim, ela não está alinhada com uma marca, ou, enfim, até com uma estética vigente, porque as empresas, né, por razões mercadológicas, né, normalmente procuram, né, desenvolver produtos que tem ali dentro de uma caixinha, né, que é o que vende mais, o que compra. E o design independente tem essa liberdade, né? A sua linguagem é absolutamente balrosiana, assim, reta, arestas, né? Uma coisa que agrada um público, evidentemente, mas a gente não tem essa oferta no mercado por razões, como eu disse, mercadológicas, né? Então a gente está aqui no terreno das máquinas, né? Agora eu vou mostrar um pouquinho o trabalho do Murilo. Não que uma coisa, na verdade, não são antagonistas. Eu acho até legal pensar nisso, porque eu acho que vocês leram aquele manifesto da Semana do Design, lá o texto, que até provoca, né, antagonistas, mãos e máquinas. Acho que não é isso, uma coisa não elimina a outra, até porque hoje a gente precisa escalar, né? Então, por mais artesanal que seja, você precisa ter essa, né, viabilizar de alguma maneira a produção, né? Mas você está mais no terreno da mão aqui, né? Vamos ver, um produto que eu amo, que foi o que me chamou a atenção, entrei em contato com o Murilo lá atrás, né? Bom, primeiramente, só queria, né, iniciar aqui, boa tarde a todos, obrigado por comparecerem, né? Eu sou o Murilo Segatti, eu sou designer de produto. E me apresento rapidamente? Sim, por favor, conta como o Murilo, a sua trajetória, o Diogo, a sua trajetória, porque é isso, a gente fez o convite e tal, mas talvez as pessoas não tenham, né, prestado atenção, acho que é legal você contar um pouquinho. Então, eu comecei meu estúdio vai fazer 2 anos agora, então eu sou bastante novo assim, no design de mobiliário. Eu fiz uma transição de carreira assim, do design gráfico para o design de mobiliário, que é a minha grande paixão, meu grande sonho. Então, quando eu comecei foi uma coisa assim pra mim parecia que eu fui procurando o que achar o fornecedor. Eu não tinha muita base de como fazer um design de produto. Eu tinha uma base da faculdade, mas eu fui caçando, eu fui procurando, eu fui realmente buscando tudo, experimentando tudo, né? E aqui a gente vê a minha primeira coleção, que é a coleção Jabu, que eu estreiei faz 2 anos aqui em São Paulo mesmo, numa mostra que teve aqui. E meu trabalho basicamente é muito mais pro lado manual, mas claro que passa também pelas máquinas, não tem como hoje em dia não passar pela máquina, até pra gente poder escalonar, pra gente ter um acabamento muito mais perfeito, assim, digamos assim, para um lado mais comercial das peças, né? Mas é muito mais uma artesania mesmo, aquela coisa que eu estou sempre em contato com os fornecedores, diariamente, mandando foto, conversando e vendo, né,
encaixando os detalhes, vendo o encaixe, vendo como que vai funcionar a peça como um todo, né? Mas você pensou nisso no começo, de explorar essa manualidade, esse aspecto mais da mão? Sim, até porque quando eu comecei, quando eu pensei, nossa, eu quero isso, eu vou para o design de mobiliário, é minha paixão, é meu sonho. Eu falei, como que eu vou começar isso, né? Primeira coisa que eu fiz foi fazer um curso de marcenaria. Eu falei, acho que a madeira é a coisa mais, ali é o natural, é o mais próximo, aquele calor, aquele quentinho, aquele aconchego. E é um material que é um pouco mais fácil, a gente tem mais fornecedor, principalmente no Brasil aqui, né? Então, comecei para ter uma base, para entender um pouco mais sobre encaixe, como que funciona, como que a madeira trabalha, quais são os tipos de madeira, como que ela vai resistir, às vezes uma área externa, uma área interna. Então, assim, para aprender mesmo, para entrar nesse mundo, eu fui principalmente pela madeira. Inclusive, a minha primeira coleção é mais pro lado da madeira, é muito mais manual, então é muito mais do trabalho ali dos pequenos artesãos, assim, né? Exato. Tem essa coisa também plástica, né, que é da jabuticabeira, que você brincou com as esferas ali, que eu achei bem bacana, que inclusive foi depois para outras mostras e tudo mais, né? E eu acho que é bem isso, mostrar, a intenção é mostrar, né, essas vertentes que de repente podem se conversar, mas a gente tem muito, eu acho que um caráter pessoal, né, Murilo? A tua paixão, você falou da madeira, o Diogo é o cara do metal, né? E eu até confessei para ele que eu amo um cheiro de metalúrgica, meu adoro entrar no metalúrgica, mais do que marcenaria. Preciso te visitar a qualquer hora, né? Sim. Então eu acho que essas nuances, eu acho que são muito inspiradoras para quem está assistindo. Eu vou mostrar mais um pouquinho do trabalho agora. Isso. Que é a continuação, né? Como é que começou? Começou com aquela peça, o buffet? Começou com o aparador, de jabu, tá. E aí depois a gente acabou lançando a mesa de cabeceira, mesas laterais, e aí nisso eu já fui entrando em outros materiais. Falei, não, vamos deixar primeiro só madeira, mas depois eu já fui explorando mais coisas, mais encaixes, outros fornecedores também, procurando mesmo, explorando mesmo. E aí nisso, esse foi o último lançamento da coleção Jabu, né? Que foi a primeira coleção do meu estúdio. E aí esse banquinho, assim, que até hoje a gente continua produzindo ele em várias madeiras diferentes. Isso que eu ia te perguntar. Tem outras também, madeiras. Isso, assim. E nesse processo, né, de 2 anos pra cá, desde o início que essa foi a primeira coleção, a gente tem cada vez mais trabalhado em melhorar as estruturas das peças. Acaba que, tipo assim, aquela primeira peça, o protótipo, vem pra mim. Aí depois o restante a gente vai deixando dos clientes, a gente vai melhorando, vai vendo outros encaixes, assim. A gente é feito de protótipos, né? Todo mobiliário, a minha pelo menos, não é? Tudo que não deu certo, mas também tudo que ficou muito bom, que é a primeira peça piloto e tudo mais, né? Com certeza. Mas eu queria fazer uma reflexão aqui, porque você manda fazer as peças fora, ou você tem uma oficina? Não, eu mando fazer fora. Você manda fazer fora. E o Diogo não, ele enfia a mão na massa, vai lá, bota o capacete de sol, sim, né? Sim. As peças que são mais artísticas, vamos assim dizer, que não é a parte comercial, eu faço uma a uma, eu gosto muito desse trabalho manual mesmo, artesanal, e ali a gente descobre muito, a gente desenvolve muito, né, trabalhando. Agora, as partes mais comerciais, eu faço um gerenciamento dessa produção, né? Então, aqui no Brasil é tudo mais desmembrado, o cara que corta bem e dobra, ele não tem um bom pounder coat, a pintura eletrostática. Então, é algo que você tem que... Aqui eu estou nessa ciência de gerenciar esses meus fornecedores, são vários também. Então, eu estou nesse caminho. Que é o nosso processo produtivo no Brasil, né? Todo desmembrado, tudo... para esse tipo de produção mais, enfim, menor escala e artística. Na indústria já é o contrário, né? Totalmente verticalizado, né? Eu sempre conto que eu acho muito absurdo, mas enfim, é a realidade brasileira, em comparação à Itália, né? Que são montadoras, né? Que você tem um cara que fabrica estofado e ele planta o eucalipto para fazer a estrutura, ele tem a madeira, ele fabrica o molejo, ele fabrica espuma, ele fabrica tudo. Ele só não fabrica o tecido porque a selagem é outra parada, mas, né? Então eu acho que é legal também pensar que a gente, de repente, consegue ir mudando um pouco essa cultura, né? Através, né? Para ter um produto competitivo, mas não dá para querer fazer tudo, né? E chegar num nível de expertise, né? Do detalhe, né? Do processo. Mas eu estou falando isso para colocar vocês para uma reflexão
que a gente conversou, né? A gente conversou muito, vocês não sabem da história, porque a gente já teve várias sessões de terapia, né? E a gente conversou sobre, o Diogo falou, porque eu faço design autoral e tal, porque na Europa, o autoral, ele está muito ligado ao fazer. Então, cara, eu faço design autoral porque eu produzo a minha peça, eu ponho a mão. Aqui no Brasil, cara, eu faço design autoral, só que ele manda fazer fora, né? Fabricar, né? Ele manda fabricar. Então, eu acho que é uma discussão bem legal, a gente já conversou sobre isso, e ontem também eu falei aqui um pouco, da gente entender um pouco mais sobre o que é design autoral no Brasil. E aí eu queria saber a opinião de vocês. Vamos lá, como você não falou por último, é sobre isso. O que você acha que é design autoral? Nossa, design autoral eu acho que engloba tanta coisa. E principalmente agora, recentemente, eu participei de um concurso e foram 20 ganhadoras no Brasil inteiro, cada um de uma região. E você vê a diversidade que a gente tem. O pessoal, o ganhador de Belém, o pessoal lá do Sul, o pessoal do Nordeste, eu como acabei sendo um dos ganhadores da região do Centro-Oeste. Então assim, você vê a linguagem de cada um. E assim, o design autoral acho que é muito isso, é você conseguir colocar um pouco da sua cultura ali no seu regional e transformar isso numa peça que uma pessoa lá, 2.000 km de distância, não faria nunca. É uma linguagem totalmente diferente, é uma coisa muito única da gente. E acaba que, eu acho que o autoral é muito isso, a gente conseguir processar e transformar o que a gente pensa, o que a gente vê em algo nosso, assim, que tem um pouco da nossa identidade, né, de cada um, de cada linguagem. Igual, por exemplo, o Diogo, né, a linguagem dele é muito diferente da minha, e assim, ele tem uma cultura totalmente diferente também, né, até a história dele é muito diferente, então a gente acaba conseguindo trazer um pouco de cada, né. E você, depois que você chegou em São Paulo, aqui no Brasil, você voltou, você mudou um pouco a sua perspectiva sobre design natural ou continua design natural porque eu ponho a mão no negócio, assim, eu faço, com as minhas próprias mãos? Eu considero o autoral a exploração, o estudo das matérias, o estudo disso tudo para entender o resultado. Eu acho que um resultado autoral é quando ele vem de uma pesquisa autoral, quando você vai explorando, tentando achar viés diferentes, como eu falei, estou tentando buscar processos industriais que a gente não vê, que geralmente vão para estruturas que ficam, são fábricas, são outros objetivos, e tentar trazer isso para uma peça que vai ficar explícita ali, um acabamento, um processo químico, algo assim. Eu acho que o autoral vem dessa exploração. Eu acho que as escolas europeias, elas buscam muito isso, fazer o aluno explorar tudo, sabe? Meter a mão na massa mesmo, não é só ouvir falar do vidro soprado, é ir até a oficina, soprar o vidro, mesmo que seja aquilo uma ou duas vezes, passar por esse processo, ver o que é o metal, tentar tudo isso, e ali mexer na taipa, no barro. Eu acho que o Brasil ele tem muitos materiais aqui, nossos, únicos, e aí eu acho que fica também interessante, como ele falou, essa questão de você trazer o regional e uma outra experimentação, cruzar isso, cruzar culturas, cruzar processos, a gente vai ter resultados mais interessantes, né? Resultados novos. São visões, né? Eu acho interessante que cada um pensa de um jeito, cada um acho que explica a sua visão de autoral de um jeito, né? Eu vou falar qual é a minha. Eu não gosto da expressão design autoral, você sabe disso, né? Para mim, todo design é autoral. Todo design tem um autor. A menos que ele seja vernacular, que ele seja uma cópia, todo design tem um autor. Já ouviu falar assim, livro autoral? Tem um autor, tá certo? Então, assim, toda criação tem alguém por trás. Até o cara que está lá na fábrica, no interior do Espírito Santo, lá na Rimo, aquele projetista que está... Ele é um autor. Na medida que ele criou aqui, eu via tudo isso, ele é um autor. Então, mas isso são, sim, ilustrações, né? Mas eu acho que é muito isso. A gente confunde muito o design autoral com o design assinado. Então, aqui a gente está falando do design assinado pelo Murilo, que tem a linguagem a estética dele, que tem as referências dele, etc, etc. Diogo também, né? Tanto que, na exposição de porcelanas, o porcelana autoral, eu falei, não, gente, não. Autoral não, porque a pintura à mão, como a gente tem uma artista que faz um trabalho lindíssimo, ela é autora daqueles desenhos. É autoral, todo mundo que faz é autoral, todo criador, né? É autoral.
vamos falar sobre design assinado. Né? Mas essa confusão no mercado é uma coisa que a gente vai ter que, né, acho que refinar isso e conversar e tal. Né? Então é muito interessante ver como as pessoas enxergam essa coisa do design autoral de formas tão diferentes. E tem muito acho que ruído, né? O que é autoral. Então, aí, por exemplo, na Europa, o autoral é isso, o cara que faz. Então, aí faria sentido. Não, se ele produz, é autoral. Se ele manda produzir, não é autoral, é assinado pelo Murilo. Aqui não, cara, enfim, é uma salada. Né? Eu acho que a gente está aqui justamente para refletir sobre isso, né? E dar um salto e, né, e subir um degrau, né? Vocês profissionais, todos nós, a Cidade 3 existe para isso, né? Para a gente provocar essas reflexões, etc. Mas eu vou deixar você continuar falando, porque eu coloquei ali as imagens do seu trabalho que migrou para a escala do objeto. Sim. O que é interessante da minha trajetória é que lá, buscando um caminho para tornar tudo comercial, apesar de eu estar arriscando numa linguagem em preto, numa linguagem estética diferente, eu tive que reduzir a escala e colocar, para poder vender, tudo tem que ser entregue pela logística, pelo sistema de logística. Então eu fui reduzindo e caindo mais para acessórios, né? Então fica mais fácil a gente comercializar, né? E acabei reduzindo um pouco a tamanho, né, das peças e tal. Aqui no Brasil eu voltei a crescer as peças, que aí eu tive o mercado funciona de uma forma diferente. Então eu fui para peças maiores, né? Poltronas, esse tipo, mesas maiores, que é o que eu estou agora entrando no mercado. Que leva um tempo, né, para a gente pensar tudo, instituir, e agora eu estou mudando um pouco a escala, voltando para a escala maior. Também os desafios do designer, que é a história de comercializar, de viabilidade, né? Botar dinheiro no bolso, né, na verdade, né? Perfeito. Quando você arrisca, quando você é independente, não está atrelado a ninguém, é mais difícil, porque você está arriscando uma linguagem, arriscando um investimento, mas ao mesmo tempo é interessante porque muita gente pensa, como eu não estava pensando tanto assim, como eu não explorei tanto o metal dessa forma, então é isso que eu achei que tinha uma riqueza e tinha muito a se desenvolver nesse tipo de corte e dobra e chaparia. Então eu acho muito interessante isso, ainda tem muito mais pela frente para a gente ir desenvolvendo isso com apenas 2 técnicas, né? E eu acho que é quase infinito, o mercado é gigantesco. Dá para fazer parcerias com marcas e com arquitetos também, né? Sim. Para desenvolver peças, enfim, ou criar alguma coisa disponibilizada, dá para fazer isso? Dá para fazer, estou desenvolvendo, conversando com algumas pessoas para a gente desenvolver linhas, né? Eu acho que é algo que cabe hoje dentro de muitas lojas, né? Que multimateriais, cabe essa parte do metal, né? O metal, o Brasil está explorando melhor. Essa questão do minimalismo ficou um pouco batido, depois voltou, mas eu acho que a gente tem que ainda achar um balanço ali. Eu acho que ainda tem bastante coisa para fazer. Minimalismo mais tropical, né? Minimalismo mais tropical, colocar uma cor mais interessante, mas continuar pensando na redução não só estética, mas também de produção, como eu falei, reduzir um pouco os ornamentos, tornar tudo a produção mais fácil. São desafios, né? E aí, vamos lá, vou olhar também uma outra linha do livro. Aí é outro discurso, é outra pegada, né, Murilo? Conta pra gente como é que nasce. Totalmente diferente. Isso é muito interessante, né? São coleções bem pontuadas. A da Jabu é outra coisa, né? Era uma coisa mais, eu comecei, né, na fantasia, no sonho ali de, nossa, minha inspiração é essa daqui, eu quero criar essa linha mais colorida, mais vibrante, mais alegre, para começar mesmo o estúdio nessa sensação, nessa vibração mesmo. Só que aí depois, acabou que minha vida foi indo para o outro lado, eu falei, não, vou trazer uma coisa mais sóbria agora, eu quero uma coisa mais séria, assim, digamos assim. Vou trazer um outro humor, assim, para o pessoal ver também que, ó, eu também consigo fazer isso. E aí, inclusive, essa coleção é a coleção Tempo, né? A segunda coleção do meu estúdio, que eu lancei ano passado na MAD, aqui em São Paulo. E ela traz esse tom totalmente, né, tipo, diferente. É uma coisa que eu comecei também com a madeira nas peças, né? Depois eu também fiz um mix com metal e a madeira, na última peça que a gente lançou. E
acaba que é isso, né? Eu fui explorando um pouco mais. Eu explorei mais o material, eu procurei outras peças, outras matérias, outras espécies de madeira, né? Vi como é que ia ser a resistência, encaixes também, a gente mudou os encaixes para essas peças. São encaixes, né? Você acha que comentou Tem comigo encaixes, isso? mas também tem parafuso, tem tudo isso. O acabamento, né? Com certeza. Inclusive para a MAD, a gente fez essas peças, foram os primeiros protótipos também, né? Que a gente quis trazer até pela própria essência, né? A coleção é inspirada nos floris japoneses, né? Então, e eles começaram com a carbonização da madeira. Então, assim, é algo milenar que eles trouxeram, que eles viram que tinha um resultado, que era um revestimento, era um acabamento, que trazia uma durabilidade muito alta, uma resistência a intempéries, a insetos, tudo isso, a chuvas também. Então, eu quis trazer para esse primeiro lançamento esse acabamento, né? Ao invés de simplesmente poder urbanizar, eu falei, não, vamos carbonizar a Você peça. achou alguém que faz isso, essa carbonização, né? Isso, carbonização. E também Mas aí, no caso, é um trabalho, diferencial. né? É um diferencial, torna a peça mais única, né? Tem um valor a mais nisso, mas é algo que a gente também foi explorando, né, para fazer isso. Quando a gente queima a madeira, ela trabalha muito mais. Então, assim, ela pode acabar entortando um pouco, ela vai trabalhar porque é natural, né? Então, assim, é diferente de você só colocar uma tinta ali por cima, que ela vai ficar única, né? Ela vai ficar uniforme, vai ficar aquela textura mais lisa, né? Na carbonização não, você vai sentir a peça ali, você vai ver os veios da madeira ali, né? A depender, você pode ver até um queimadinho a mais assim, que também tem um valor a mais ali, que é uma coisa única, né? Cada peça ali, ela vai trabalhar de uma forma, então ela vai ser uma peça única, no final das contas. Assim. Isso também tem o valor do manual, né? Exatamente, aí você está explorando essa manualidade, né? Essa coisa, enfim, né? De que uma peça é diferente da outra, e você então se aproxima desse universo do design colecionável. Né? Você pensou nisso, você tem essa intenção de fazer séries numeradas, que esse é um mercado que está crescendo muito no Brasil, né? Do design colecionável, inclusive aqui em São Paulo, a MAD, que sempre foi uma feira de arte, agora tem a divisão design, você tem as peças de design, né? Também séries limitadas, você pensou nisso? Então, eu gosto muito o meu pensamento, meu processo criativo é muito de coleção. Eu não sou muito de fazer peças avulsas, assim, minha cabeça, assim, eu vejo um desenho, vejo uma forma que me interessa, fica assim, o que eu consigo produzir a partir disso? Mas eu gosto muito desse pensamento do colecionável, então eu não produzo, assim, uma coleção, às vezes vão 4 peças diferentes, assim, e às vezes eu repito, uma coisa que eu até indiretamente, no inconsciente, acabou acontecendo, em todas as minhas coleções eu tenho um banquinho. Aí eu fiquei pensando, nossa, que engraçado, né, curioso, que acabo indo pro banco, por exemplo. Uma peça versátil, né? Exato, eu consigo também traduzir as linguagens das coleções para essa peça de apoio, né? Então, assim, mas acaba que eu não aumento muito as minhas coleções, eu gosto de simplificar. Mas se o arquiteto, o designer que está ouvindo a gente, enfim, no mercado, tiver interesse, o que ele faz? Ele entra no seu catálogo, vai ver uma peça dessa coleção e você faz. Mas não é, então, uma coleção temporária, nem uma série limitada, não tem. Tem essa possibilidade. Eu tenho visto muitos designers, né, indo para esse campo do colecionável, né, inclusive investindo fora, que lá você tem um mercado muito mais maduro, né, de galerias, etc, etc. A gente tem aqui, enfim, uma realidade social, talvez, econômica, que ainda não deixa, né, esse mercado, ainda não acho que solidificou esse mercado ainda, né? Então a minha curiosidade é essa, porque eu vou na MAD, eu vejo que as pessoas têm essa expectativa do colecionável, mas a coisa muitas vezes não gira, né? Não dá o retorno financeiro que, né, a gente imagina. Uma coisa que eu gosto muito da MAD é que a gente acaba vendo muito os designers explorando muito mais ali as linhas, o criativo mesmo. As linguagens, as né? linguagens, é algo muito mais que você vê muita peça, ok, funciona também como comercial, mas o pessoal, às vezes, eles aproveitam aquele momento da MAD para explorar algo novo. Por isso, muitos designers industriais, como eu, ou da minha geração, assim, né, os mais veteranos, têm se aventurado também nesse campo, que é um campo de investigação, é um campo de experimentação, que a gente não tinha até muito recentemente, né, no Brasil. Você tem que desenhar para a marca, ou para a empresa, ou para a indústria, tem que estar dentro daqueles parâmetros, e essa independência que está hoje mais consolidada no Brasil, acho que é muito legal, né? Não sei se vocês pensaram, né, quem já está no mercado mais tempo, eu acho que tem um potencial enorme de mercado, não é, Diogo, assim,
né, de ir para o colecionável, olha para o industrial? Com certeza, eu acho que para mim aqui, nesse meu retorno, o que eu percebi? Que o mercado ele se constrói de uma forma diferente. Aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Lá na Alemanha, eu conseguia girar um circuito, o mercado é muito maior. É muito maior, porque como eu falei, a logística, você atinge muito mais países, então você consegue caminhar com mais facilidade. Aqui, eu precisei, o que eu diria, capilarizar. Eu preciso atacar em várias frentes. Não só desenhar a linha autoral minha, mas eu também preciso desenhar para marcas, cobrando royalties. Aí eu precisei também, e achei interessante nessa exploração toda, fazer alguns trabalhos de serralheria de alto padrão, que eu achei bastante interessante. Então a gente vai capilarizando, vai pegando outras frentes para ir distribuindo e equilibrando o estúdio para que a gente tenha volume e consiga atacar em várias frentes. E quando a gente vai explorando novos produtos, desenvolvendo, esse desenvolver na mão mesmo, a gente acaba tirando algumas conclusões. Vai acontecer com você alguns erros, algumas coisas acontecem no processo e aquilo de repente brilha, tem uma beleza única ali, e aí você tira esse fragmento, mas você vê que é uma peça que ela é mais difícil, assim, é uma peça mais única, artística, e aí eu estou trazendo isso para criar um catálogo, buscando essa linguagem, para não ficar solto, né? Então a gente vai buscando e trabalhando isso, então eu estou atacando em várias frentes, assim. E essa é uma sacada legal, porque por exemplo, esse trabalho que você faz da serralheria, em parceria com arquitetos, inclusive, né? Sim. Te dá a possibilidade de explorar esse teu potencial criativo, explorar a expertise que você tem com essa matéria-prima, né? E fazer uma cocriação. Acho que isso é uma possibilidade muito legal, né? Para arquitetos que estão ouvindo a gente aqui, que vão ouvir depois no YouTube, né? Que essa parceria, a gente falou sobre isso ontem, né? Dessa parceria do arquiteto com o designer. Que talvez o arquiteto, o designer de interiores, não domine o processo. Você faz essa parceria, olha aí, o cara do metal resolve tudo, eu tô assistindo. Alguns, né? Nem todos. Quase todos. Acho legal isso. Mas é interessante, porque às vezes, como você falou, o arquiteto está pensando mais na estética e no traço, e aí a hora que aquilo vai se materializar, ele se transforma de alguma forma, né? Se for a madeira, se for o metal, se de repente você quiser uma pedra, tem um peso. Então é ali que a gente vai criando esse caldo, é uma receita, né? São vários elementos para trazer essa alma para o produto, né? Para que ele seja interessante. Pensando na forma, na função, nos materiais, né? É algo bem complexo. Sempre é complexo. A gente sempre fala que estamos em constante desenvolvimento, não dá para parar nunca, né? Eu tenho uma curiosidade, Murilo, no seu trabalho naquela primeira coleção, das esferas. Aquela esfera é produzida industrialmente. É uma CNC, na verdade. É uma máquina. Então, assim, é nisso que vem um mix do meu trabalho entre o artesão, a mão e a máquina. Porque acaba que o acabamento vai ser muito manual, a produção, o início, o corte, é tudo manual, mas depois vem a máquina que vai fazer o refinamento da peça, né? Às vezes uma CNC que ela vai fazer o desenho ali, o formato ali certinho, e uma mão não conseguiria fazer em escala. Se eu precisasse colocar em escala, não daria conta, né? Mas também tem outro valor, né? O feito pela mão, ele vai ter aquele valor mais agregado do artesanato, né? Mas já o da máquina a gente consegue comercializar muito mais fácil também, né? Tem uma corrente de pensamento hoje mais filosófica, tem muita gente defendendo a ideia de um novo, de um revival, assim, uma nova fase do arts and crafts. Que aconteceu, né, no início da Revolução Industrial, quando as máquinas começaram a ameaçar a humanidade, como a gente agora está se sentindo ameaçado pela IA, né? Nossa, o que vai ser? E aí, então, os artistas se rebelaram, então, não as máquinas e tal, e houve, naquela época, virada, Revolução Industrial, né? Logo depois da exposição do século XVIII para o XIX para o XX, e aí, então, os artistas todos muito ameaçados. E eu tenho ouvido muita gente falar que hoje é um novo Arts and Crafts, porque essa automação, porque essa CNC e não sei o quê, então a gente tem que fazer o autoral mesmo, de botar a mão na máquina e tal. Eu queria ouvir de vocês, porque eu não vejo coerência nisso. Eu acho que é um outro momento, como você está falando. Dá para juntar as duas coisas, porque não precisa ser só polarização, né, gente?
né? Se você é A, você não pode ser B. Tô errada? Tô errada? Não, eu sinto que é muito sobre isso, principalmente a gente como designer, a gente tem que saber como fazer esse mix, né? O que pode ser feito manualmente, o que pode ser feito pela máquina, e também usar a máquina a favor da gente, né? Então, assim, saber, olha, esse encaixe aqui talvez a máquina vai perfurar, fazer o furo do parafuso ali muito mais fácil do que uma mão humana, que é normal, né? Às vezes vai tremer, então, assim, às vezes não vai, pra gente querer escalonar aquilo dali, levar mais pra frente, não vai funcionar. Então, assim, usar a favor da tecnologia, mas também saber onde vai entrar o detalhe, o acabamento final da máquina, da mão, né? Eu acho que é isso. Acho que para concluir, você quer fazer um comentário? Não, só um exemplo que a gente falou de processos, por exemplo, o processo da carbonização da madeira é algo que ele era feito para proteger a casa dos pescadores, né? E ele foi se transformando, é um processo que hoje ele é doméstico, você vê bastante gente utilizando em imóveis. Eu acho que é bem esse tipo de transição que eu estou buscando, explorando. E que o design contemporâneo abraça, né, todas as possibilidades, não precisa ser um ou outro, né? Eu acho que é isso. Para concluir, eu acho que eu tenho mais uma coisa para dizer, que eu acho que se a gente tivesse num distrito produtivo, como é o italiano, por exemplo, eu falei das montadoras, você tem as empresas experts, sabe, na base da cadeira, no encosto da cadeira, o outro faz, né, esse tipo de coisa, a gente talvez tivesse mais design com essa pegada mais artística, não vou falar autoral como nós, design assinado, né, que traga essas referências, a sua referência, a sua cara, o que você valoriza para o seu público, enfim, né? Esse design assinado, bem original, mas a gente não tem essa realidade. Então eu só lamento que a indústria esteja tão longe dos designers, né? Porque na minha geração a gente pegava o portfólio debaixo do braço e ia bater na porta das indústrias, oferecer projetos. E foi daí que nasceu toda essa tipologia de produtos que existe hoje. Eu estava conversando ontem com uma pessoa muito jovem. Falei, você já assistiu uma novela antiga? Essas que, Viva? Olha para as casas das pessoas, somente os ricos. Só tem móvel clássico, porque é o que os ricos tinham. Nos anos 80, que é a minha geração, né, de formação, a gente começou a criar rack. Não tinha rack, não tinha estante, não tinha mesa de centro, não tinha. Era tudo da casa do avô. Né? Então a gente transformou o mundo para ter isso, essas cozinhas, tudo isso. É a nossa geração que fez, né? Depois vem aprimorando. Né? Então a gente ia para a indústria. Hoje o designer fica no seu estúdio. A gente tem que fazer um movimento, a gente precisa levar os designers, porque a indústria carece dos serviços de design. Nas indústrias estão os projetistas. Não é isso? Perfeito. Principalmente nos polos moveleiros, né, que eu conheço bem aí no Brasil todo, você tem o projetista dentro da fábrica. Esse cara ele faz um curso no Senai, ele tem algumas referências, mas ele não vai numa São Paulo Fashion Week, ele não vai numa semana de gastronomia, ele não tem referência. Então você precisa levar o designer para fazer oficina criativa e tal, né? Porque a gente precisa aproximar, a Itália, por isso que ela é grandiosa no campo do design, porque tem essa sinergia, né? Eles vendem design, eles não vendem o produto industrial, a nossa indústria quer vender o produto industrial, sabe? Então eu acho que é isso, designers, botem na pastinha, o tablet debaixo do braço, ou botem, sei lá, a nuvem, leva a nuvem para colocar em cima da indústria, para fazer o negócio andar, né? Porque tá chato, tá tudo muito igual, gente. Eu acho que sobre isso, tá tudo muito igual. Eu sinto que é o que o Diogo estava falando, da pesquisa. Tá faltando muito essa pesquisa, tá faltando a história, a narrativa, o repertório. Né? O que você está trazendo ali, ao invés de ser só uma mesa lateral? Qual que é a história daquilo dali? O que você está querendo contar? Eu acho que isso é o design assinado. É o que as empresas italianas falam super bem, eles ficam requentando a mesma coisa durante 20 anos e você acha, uau! Bom, gente, é isso. Espero ter dado o recado. A Sandra agora vai falar, porque ela sempre tem umas sacadas geniais, assim, ela é muito mais